Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um culto de adoração nesse domingo. Quero te convidar para iniciar esse culto justamente com uma oração. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos esta noite na Tua casa e poder transmitir o culto de adoração a Ti através das redes sociais e pedir que a Tua presença seja conosco. E assim o fazemos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite para você que nos assiste. Vamos louvar juntos o nome do nosso Deus. E a música que nós vamos cantar agora chama-se Sorria. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando esta alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Seus amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar. Pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. E sentimos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando esta alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Boa noite, querido amigo e irmã.
o servo de Deus chamado Josué, no seu livro, no capítulo 24, ele fala o seguinte, para nós exortarmos. Agora temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que vivem no seu tabernáculo, na sua casa. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses quem serviram seus pais, que estavam diante do rio no Egito, em cuja terra vos habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como todo humano, nós temos que fazer uma escolha hoje. Servir a Deus ou continuar com a nossa vida. Medite sobre isso. E com esse pensamento vamos colocar em joelhos e falar com nosso Pai. Santo, santo, santo é eterno Deus, Deus das alturas, que criaste os céus e a terra com a tua palavra e que desceu até aqui para nos salvar. Tu que na cruz do Calvário juntou a justiça da morte da tua lei com o amor de ter trocado de vida conosco e pagado o preço da nossa morte. Bendito és tu, Senhor, e obrigado por todo esse carinho e amor. Te imploro, Pai amado, que nessa noite tu nos constranja no coração a escolhermos hoje. Ou a uma vida dissoluta, ou a servir a Ti e viver eternamente. Te imploro, Pai amado, que a seguir, quando o pastor Marcos Bueno abrir a Tua palavra, nós possamos tomar essa decisão hoje e não protelá-la. Tu estás com os braços abertos, esperando por cada filho Teu aqui. Nos ajudes com isso, Senhor Deus. Ó Senhor, continue nos abençoando, sendo esse Pai amoroso, nos dando, tendo paciência com esses Teus filhos rebeldes. E que possamos, sim, abrir mão do nosso eu e viver uma vida de plenitude para Ti, Senhor Pai. Por favor, esteja com cada coração aqui aflito nessa noite, sem esperança, afligido pelo diabo, para que possamos sentir a Tua presença e acreditarmos em Ti, nas Tuas promessas. Por mais que aos olhos humanos seja tão difícil crer nelas muitas vezes, nos perdoe por nossa falta de fé. Te imploro essa graça, te imploro o Teu perdão, te imploro a Tua companhia, te imploro o Teu carinho. É o que eu te peço agora, por amor do Teu nome. Amém. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Serena, tranquila é a voz do meu Salvador.
responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Olá, queridas ovelhas de Blumenau. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez e, apesar da distância, podemos refletirmos um pouquinho mais na palavra de Deus. Eu fiquei imaginando o que poderia trazer para a nossa reflexão, para o nosso crescimento hoje. E no atual momento em que nós estamos vivendo, parece que a palavra que nós mais ouvimos é crise, doença, Covid. São palavras que ganharam espaço especial nos sites de busca na internet, por exemplo. Mas essa questão de problemas de saúde não é algo novo. No decorrer da história, muitas vezes pessoas ficaram doentes. E na Bíblia nós temos o relato de diversas pessoas que ficaram doentes e passaram por crises talvez muito maiores do que aquelas que nós enfrentamos hoje. Eu gostaria que você pudesse imaginar a pior doença nos tempos bíblicos, que era a lepra. A lepra normalmente era algo que destruía as pessoas, o enfermo, tanto fisicamente como emocionalmente e espiritualmente. Era uma doença implacável. Emocionalmente a pessoa se sentia sozinha, deprimida, ansiosa, não sabendo o que faria com aquele grande problema. A pessoa que era acometida de lepra tinha que deixar a família, tinha que deixar os amigos, o seu trabalho, não podia mais ir à igreja, vivia à margem da sociedade. Espiritualmente era discriminado, porque como era a pior doença na sua época, a lepra era vista como uma consequência direta da mão de Deus de pecados cometidos. E claro, fisicamente era o caos. Aquilo que começava com um mal-estar, com uma pequena mancha no corpo, ia ganhando espaço, e as lepras mais graves na época, porque vale a pena lembrar que qualquer doença de pele naquela época era vista como lepra. Agora, as mais graves, a lepra mesmo, a hanseníase, era algo que destruía fisicamente a pessoa na época. Aos poucos, parte da sua carne era carcomida. Aos poucos ia apodrecendo, ela ia se sentindo se desfazer, a pessoa ia se desfazendo dia após dia. As unhas ficavam moles, caíam, as gengivas leprosas se contraíam, os dentes também acabavam caindo, os dedos, os membros mais externos, nariz, sobrancelha, cabelos. Era uma figura horrorosa, até que os órgãos internos eram tomados pela doença e era uma questão de pouco tempo até que ela tivesse de enfrentar a morte. A reflexão de hoje traz a história de um leproso. Aliás, não apenas de um leproso, de 10 leprosos. Houve um momento em que Jesus se encontrou com essas figuras tão discriminadas na sua época. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 17. E eu quero ler com você a partir do verso 11. É aqui que está a nossa reflexão. São Lucas, capítulo 17, verso 11 em diante. E o texto bíblico diz assim, olha. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Só nesses primeiros versos, do 11 ao 13, já dá para nós termos uma ideia de um pano de fundo aqui. Primeiro porque Jesus, mais uma vez, estava pisando em terras samaritanas. Os judeus não aceitavam os samaritanos, existia uma rixa aí que começou lá na época dos assírios, lá na época de Jonas, mais ou menos.
O fato é que os judeus olhavam para os samaritanos como criaturas de segundo escalão. Eram discriminados, não eram um povo escolhido de Deus. Afinal, eles haviam se misturado com outras raças. Mas como Jesus não se importava, não se preocupava com isso, ele acabou passando mais uma vez em terras samaritanas. E quando ele chegou ali, ele acabou se encontrando com 10 leprosos. Provavelmente, grande parte daqueles leprosos eram judeus. Porque não faria diferença se um leproso estivesse em Jerusalém ou estivesse em Samaria. Afinal, a lepra nivelava todos por baixo. Tirava do doente o orgulho, a beleza, a alegria de viver. E até os mais orgulhosos judeus eram considerados um caos diante da sociedade. Então, quem sabe, para fugir da sua cidade, eles então se misturavam numa cidade onde não existiriam outros judeus passando por ali, por aquelas terras. Mas existia ali esses 10 homens que de alguma forma reconheceram Jesus. Se aproximaram, mas nem tanto. Talvez ficaram ali uns 10, 15 metros de distância, reconheceram Jesus e logo lhe fizeram um pedido. Senhor, por favor, tem piedade de nós. Aquele pedido mostra exatamente a situação emocional desses homens. Eles não eram dignos, eles não tinham moral, não tinham forças, não tinham merecimento para usar parte do tempo de Jesus. Quanto mais pedir a cura por Jesus, então veio um pedido de piedade. Senhor, nós não somos nada. Tem piedade de nós. Por favor, Senhor. O verso 14 diz assim, olha, ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. O verso 14. Jesus, então, não falou nada, não perguntou nada. O texto bíblico apenas diz que Jesus deu uma orientação. Saiam da onde vocês estão e vão a Jerusalém e se apresentem ao sacerdote. E quando eles olharem para você, o sacerdote olhar para você, ele vai ter condição de atestar que vocês estão ou não curados. Uma outra curiosidade nesse relato bíblico. Apesar da religião estar comprometida na época de Cristo, apesar do sacerdócio estar vendido, estar contaminado com pecados, vendido por orgulho, Jesus ainda respeitava o sistema religioso da época. Vão lá, se apresentem aos líderes. Agora chegou um momento de escolha. Aqueles homens poderiam ou não seguir o que Jesus havia orientado que fizessem. Se eles já conheciam Jesus, eles sabiam que Jesus tinha poder para resolver o problema. E normalmente todos aqueles que pediam ajuda de Jesus tinham seus problemas resolvidos na hora. Mas não foi o que aconteceu aqui. Jesus, para provocar a fé daqueles homens, então dá uma orientação. Saiam daqui da forma que vocês estão, doentes, contaminados com a lepra, machucados, feridos, destruídos em todos os sentidos da vida. Saiam daqui e agora vão e se mostrem ao sacerdote. O ato de se mostrar ao sacerdote era um exercício de fé. Porque se aqueles homens não estivessem curados, o fato de estar entrando no meio do povo, na presença de um homem escolhido por Deus, um servo de Deus, um sacerdote, seria motivo quase que de apedrejamento. Sofreriam certamente vários tipos de violência. Eles teriam que ter fé para fazer o que Jesus pediu. E é curioso porque parece que a fé funcionou bem. E o texto segue adiante. Verso 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. No momento em que eles saíram e partiram todos juntos,
certamente eles devem ter ido mais rápido que seus corpos permitiam fazer o que Jesus pediu. Eles tinham que escolher, e no momento eles escolheram Jesus. E se escolheram fazer a vontade de Jesus, teria que ser feito rápido. Eles saíram rápido onde estava. E no decorrer do trajeto, nós não sabemos exatamente quanto tempo depois que saíram da presença de Jesus, eles começaram a perceber que eles começavam a ter mais vigor. O corpo respondia de uma maneira diferente. E eles pararam e, quem sabe, começaram a tirar aqueles trapos imundos que os recobriam. E eles começavam a perceber que a mão estava no lugar. E o nariz também. E as coisas estavam voltando. Conforme eles caminhavam, eles eram curados. Eles eram transformados. Quando se faz a vontade de Deus, você é transformado. E no decorrer do caminho, todos seguiram, menos um. Um deles, de repente, parou, constatou que estava curado e resolveu voltar todo o percurso que havia seguido. E não existia nada errado em continuar como os outros fizeram, porque eles foram fazer o que Jesus havia pedido, não era o que Jesus havia pedido? Eles estavam cumprindo o que Jesus havia pedido. Mas no coração daquele samaritano, de 1 entre 10, existia algo mais importante. O mais importante não era se apresentar para voltar logo, se apresentar ao sacerdote para voltar logo à cidade. O mais importante não era rever os filhos, a família, voltar a trabalhar, ou mesmo ir no templo. O mais importante era estar aos pés de Jesus e agradecer. A gratidão é o reconhecimento do milagre que foi realizado nas nossas vidas. Quando agradecemos a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado pelo milagre que o Senhor realizou na minha vida. E quanto maior o milagre na minha concepção, maior o agradecimento. Foi assim com aquela mulher que esteve aos pés de Jesus e, chorando, derramou um perfume caríssimo aos pés de Cristo. Lembra-se dessa história e das palavras de Cristo? Quanto maior o pecado perdoado, quanto maior a transformação, maior a gratidão. Aquele homem voltou, se colocou aos pés de Cristo, agradeceu. E a história termina de uma maneira interessante. Verso 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Alguns aspectos bem curiosos nesse finalzinho de relato dessa história. Jesus pergunta, mas pergunta para quem? Provavelmente não apenas para aquele homem que estava ali, mas principalmente para os discípulos que haviam acompanhado o milagre e ainda estavam boquiabertos com o que havia acontecido. Jesus não havia recuado diante daqueles homens que precisavam de ajuda. Jesus não temeu se contaminar. Jesus trouxe a cura. E agora eles estavam expectantes para saber o que iria acontecer, e mais ainda espantados eles ficaram quando aquele homem voltou. Então Jesus provavelmente perguntou aos discípulos: não foram limpos ou purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, a não ser esse samaritano? Vale a pena apenas relembrar que todos os discípulos eram judeus. E como bons judeus, eles não aceitavam, não gostavam, não abraçavam a ideia de serem simpáticos aos samaritanos. Nenhum judeu se aproximava do samaritano. E certamente toda vez que Jesus apontava o caminho que passava por Samaria, os judeus
Os judeus que o acompanhavam, os discípulos e os outros seguidores, torciam o nariz, mas Senhor, tantos lugares, tem que passar por ali. Jesus tinha uma lição importante a ensinar aos seus discípulos. Não julguem, não discriminem, abracem a todos. Jesus estava preparando o coração para aqueles que teriam que invadir o mundo com a mensagem de salvação, que eles pensavam que era única e exclusivamente dos próprios judeus. Mas é interessante porque a história ainda se desenrola nesse finalzinho, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Verso 19, então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. O que me chama a atenção é essa última palavra, salvou. Quando aquele leproso, quando aquele samaritano se aproximou de Jesus, junto com os outros 9, ele estava pedindo por cura. Mas era cura física. Senhor, por favor, restaura a nossa saúde. Nós queremos voltar para casa. Nós queremos ter uma vida como as outras. Queremos ter a liberdade de ir ao templo, de adorar. Senhor, por favor, nos cure. Inclusive emocionalmente, porque nós não aguentamos mais ser discriminados da forma que somos. Mas no final da história, além de Jesus curar aquele homem fisicamente, Jesus também o salvou. E aí você começa a olhar e rever esses poucos versos, que é do verso 11 ao verso 19 do capítulo 17 de São Lucas, e começa a imaginar o que foi que aconteceu aqui, porque ele pediu algo e recebeu esse algo, que era a cura física, mas também recebeu a cura espiritual. Percebe? Ele recebeu a salvação. Aquele homem estava salvo. E o mais importante para Jesus era exatamente a salvação. Sabe por quê? Porque aqueles homens foram curados naquele dia, ok. E eles voltariam à sua vida, voltariam a trabalhar e está tudo certo. Mas dentro de alguns anos, provavelmente eles ficariam doentes, se não de lepra, de uma outra doença, ou pela idade e o tempo que passava, e eles acabariam morrendo. Jesus escondia atrás das curas algo muito mais que uma salvação momentânea, que um conforto momentâneo. Jesus queria muito mais do que alimentar o povo. Jesus queria muito mais do que devolver a visão, do que limpar da lepra. Jesus queria a salvação. Esta era apenas uma forma de conseguir alcançar o coração dessas pessoas. Existe uma outra história na Bíblia que termina exatamente da mesma coisa. Bartimeu. Bartimeu também pediu a cura física e ele recebeu a cura física, mas Jesus termina da mesma maneira. A tua fé te salvou, Bartimeu. Você está salvo. E sabe por que isso acontece? Porque Deus normalmente usa as crises como uma oportunidade de alcançar o coração dos seus filhos. Entre uma cura física e uma cura espiritual, não tenha dúvida de que Jesus vai tentar a todo custo te salvar. É importante termos o conforto de vivermos nessa terra, mas muito mais do que isso, vale a salvação para Cristo. E agora vem algo difícil de ser dito, e principalmente de ser escutado. Mas a prioridade de Deus para a sua vida é a sua salvação. Nem que para isso você tenha que viver nessa terra uma vida de desconforto. O desconforto que nós vivemos aqui é uma oportunidade de redirecionarmos a nossa vida espiritual. Aqueles homens lutavam para ter uma vida próspera. E eles foram derrubados pela doença. Mas foi na doença que eles tiveram a oportunidade de serem salvos. Nós não sabemos o que aconteceu com os outros 9. Nós sabemos que de imediato, um deles voltou e Jesus afirmou que ele estava salvo. E ele estava salvo porque ele entendeu que aquilo que Jesus queria lhe dar era muito mais do que o momentâneo.
porque ele reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como Messias, porque ele entendeu que Jesus deveria ser o número 1 e o mais importante na sua vida. E ele precisou de uma crise para enxergar isso. E quantas vezes nós vemos essa história se repetir no decorrer do tempo? Quando as coisas estão bem, parece que nós estamos mais distantes. Quando as crises se aproximam, nós olhamos para Deus de uma maneira mais próxima. Só que nós não precisamos esperar chegar esse dia. Nós não precisamos sentir na pele a dor. Nós podemos priorizar a Cristo hoje e experimentar a mesma salvação que aquele homem experimentou aquele dia. Você percebe que não existe o relato do nome dele aqui. Ele é simplesmente reconhecido como um leproso. E sabe por quê? Porque provavelmente ele representa você e a mim. E ele pode chamar Marco, Edson, Priscila, Marcelo, Keila, João. Ele pode se chamar, ele representa nós. Porque essa é a nossa história. Uma história de convivência com o pecado, vivendo numa situação difícil, onde nós precisamos da graça de Cristo, sendo que a maior graça é a oportunidade de sermos salvos. Queridos irmãos de Blumenau, eu sei que as coisas não estão fáceis aí, mas não estão fáceis não apenas em Santa Catarina, aqui em Minas Gerais também. Aquilo que nós mais ouvimos por aí é crise, problemas, lutas, desemprego, as pessoas morrendo. Mas entenda que essa também pode ser uma oportunidade de crescermos juntos. O que nos une agora, apesar da distância, é a fé que temos um Deus que pode transformar vidas. Enquanto estive com vocês, o meu maior desafio era levá-los aos pés de Jesus e ajudá-los a enxergar além dessa terra, além dessa vida. Aquilo era uma teoria. Alguns de vocês já precisaram colocar aquilo na prática, mas se houve um momento em que nós, como povo de Deus, precisaria colocar isso na prática, esse momento é agora. Que você possa caminhar, priorizar Jesus, caminhar ao lado de Jesus, viver com Jesus e por Jesus. Que você possa ter todos os seus dias transformados e que você possa ser salvo acima de todos os presentes e as curas físicas, materiais, financeiras, emocionais que Cristo pode te dar. Que Deus abençoe, um grande abraço e até breve.